Aí, pessoal, bom dia, então. Nós retomamos para esse segundo bloco da manhã de hoje, com a aula sobre comunicação e voz nas populações trans. Eu vou apresentar as nossas convidadas. Nós temos hoje conosco a doutora Renata Azevedo, que é fonoaudióloga, doutora em Ciências da Comunicação Humana pela Unifesp, docente do Departamento de Fonoaudiologia da Unifesp e coordenadora adjunta do nosso núcleo, o Núcleo Trans Unifesp. Nós temos conosco também a doutora Isabela Tavares Ribeiro, que é otorrinolaringologista pela Unisa, especialista em nariz de voz pela Unifesp e preceptora voluntária do Ambulatório de Aprimoramento da Voz e Comunicação também pela Unifesp. Então, doutoras, muito obrigada pela presença de hoje. Tenho certeza que todos nós estamos muito animados para ouvi-las. Então, eu passo a palavra à doutora Renata. Muito bom dia para todo mundo aqui, é super legal estar aqui, fico muito feliz, esse curso para mim tem sido um divisor de águas aí de produção do grupo extensionista, né, que a gente tem de apoio com pessoas super comprometidas e que conseguiu levar a cabo aí, sob a supervisão, né, da professora Regina, do professor Renan, né, esse curso de extensão, e então, enfim, realmente é um privilégio enorme estar aqui nesse curso, agradeço muito o convite e quero também estender esse privilégio para estar dividindo essa aula com a Isabela, com quem a gente tem feito uma parceria há bastante tempo, né? A Isa também faz parte do núcleo com a gente, atende todos os nossos usuários trans, então, e tem sido uma parceria muito legal, né? Que tem dado desdobramentos aí muito interessantes, não só aqui, para a gente poder divulgar um pouco dessa informação e fazer com que outras pessoas conheçam o papel desse trabalho conjunto, né, de otorrino e fonoaudiólogo no aprimoramento do padrão de comunicação e voz das pessoas trans, mas que também tem tido desdobramento em outros eventos presenciais, falando sobre o tema, capítulos, livros, que é uma coisa muito legal, porque ajuda a chegar em pessoas que nem sempre têm acesso para deslocamento, ou mesmo possibilidade de entrar em cursos assim que exijam, né, um pouco mais de dedicação de horas por semana. Então, e com isso, o nosso objetivo principal, obviamente, é que uma melhor atenção e cuidado à saúde da pessoa trans seja sempre priorizada, e na nossa área especificamente, cada vez mais, não só pela prática clínica que a gente tem tido conjunta, né, ali dentro do núcleo, mas também pelo que a gente tem visto de publicação na literatura, de evidência de outros estudos de outros lugares e de lugares de muito impacto do ponto de vista científico, a combinação, o trabalho conjunto de equipe multidisciplinar é fundamental. E na área de voz e comunicação, o profissional que está mais próximo, sem dúvida nenhuma, da fonoaudiologia é a otorrino. Então, eu sempre digo isso, eu vou falar sempre, né, Isa, é um prazer enorme poder trabalhar com você, com quem a gente tem uma relação tão direta, tão lisa, tão tranquila, e, obviamente, quem se beneficia disso, na minha opinião, acaba sendo o nosso usuário, né, que tem uma abordagem ali mais transparente, mais objetiva, mais clara, né, onde não só os possíveis benefícios desse processo, quando há a demanda do usuário, mas também os riscos, os limites terapêuticos, né, tudo que é legal vem junto com isso, e o que nem é tão legal também fica muito claro, porque a gente consegue abordar isso, porque a gente está sempre na mesma página, a gente fala a mesma língua, então isso é muito legal. E mostrar isso para outros serviços, eu acho que ajuda, né, a fortalecer essa abordagem. Eu queria, portanto, eu vou começar falando aqui, depois a Isabela vai falar sobre a abordagem mais médica, e eu gostaria aqui de compartilhar, então, a tela. Já adianto que talvez, às vezes acontece de alguns áudios não saírem, né, eu acabo tendo bastante áudio na minha apresentação, e se alguém não conseguir ouvir ou tiver com alguma dificuldade, eu passo todos os áudios para a Bruna depois, e os vídeos, e a gente, né, vocês podem assistir ali no Drive também, para vocês não ficarem sem a informação, mas também para a gente não ficar atrasando aqui muito a aula, né? Então, às vezes tem alguma incompatibilidade de algum computador ou de alguma abertura, mas eu vou compartilhar aqui e para a gente poder. E eu queria pedir desculpa, porque eu vi que eu loguei por um e-mail que não é o meu, na verdade, é de um lugar que eu trabalho.
Então, Bruna, se eu puder sair e entrar novamente, se me autorizar, Claro, eu vou problema. logar no e-mail certo, me desculpe. Imagina, sem problema. Eu saio em 1 segundo e volto. Tudo bem, Rê? Claro, claro, Só sem um problema nenhum. minutinho, me perdoe. Enquanto a Isabela está saindo e entrando, eu queria saber se vocês estão vendo o meu material em tela cheia. Sim, doutora. Dá para Tá ver ótimo, sim. perfeito, tá ótimo. Eu vou mudar para o primeiro slide, mudou aí para vocês? Mudou. Tá Excelente, tá funcionando. joia. Tá bom. Então, eu vou começando aqui devagar, para a gente não atrasar. Então, o tema é esse, né? Comunicação em voz na população trans. E eu gostaria de começar lembrando aqui a quantidade de publicações ao longo dos anos que a gente tem tido. Então, numa busca recente, agora em 2024, a gente vê um aumento enorme, exponencial de produção científica nessa área. Se a gente coloca o termo no PubMed, que é um dos nossos buscadores aí, né, uma das nossas referências para artigo científico mais importante, só transgender, a gente tem cerca de 2.024 artigos até 2023, e se a gente coloca voz, né, a gente tem um tanto enorme também até 2024, numa curva ascendente mesmo, crescente de publicação, né, com mais de 400 resultados só na área de voz. Então, a gente sabe que isso é muito importante, porque ajuda a delinear linhas de atendimento, ajuda a dar fundamentação teórica, e para a gente, pesquisa é muito importante, né, dentro do núcleo, vocês já viram o nomão que o núcleo tem, né, que é de assistência, de ensino, de extensão e de pesquisa, e a pesquisa é muito importante porque é um pilar que nos dá muita visibilidade e nos dá muita força política também, né, então a gente consegue bolsas, a gente consegue maneiras de melhorar o nosso serviço e de fundamentar um pouco aquilo que pode ser, às vezes, erradamente avaliado, até que uma pesquisa mostre que aquilo que a gente acreditava não é bem assim, né? Então, sem dúvida nenhuma que a gente tem tido essa preocupação, né, de trazer pós-graduandos, de trazer interessados da graduação, trazer pessoas que tenham interesse em fazer pesquisa e o que a gente vê mundialmente é que, de fato, essa tendência só tem crescido bastante. A WPATH, que é essa Associação Profissional Mundial da Saúde da Pessoa Transgênero, ela inclui como intervenção básica, os primeiros 4 itens são o apoio da saúde mental para as pessoas que têm a demanda, a hormonização para as pessoas que acham isso, né, que querem, que acham importante, cirurgias descritas, né, ali pelo WPATH, é a facial, a redesignação e a cirurgia da laringe, e em quarto ponto vem voz e comunicação, né, como básico na intervenção para a saúde das pessoas trans. A gente sabe que voz e comunicação passa de uma questão assim, superficial para uma questão muito profunda de proteção dessas pessoas, né, de proteção contra a transfobia, né, de proteção para que elas possam escolher se querem, quando querem, para quem querem, o que querem falar das suas vidas, sem que o padrão de voz e de comunicação as exponham de maneira involuntária. E a gente sabe que, muitas vezes, há uma demanda genuína da pessoa, porque não se identifica com aquela voz e aquilo a incomoda, e muitas vezes não há essa preocupação genuína, porque aquela voz não a incomoda, mesmo que não faça não vá ao encontro daquele padrão binário, né, de voz aguda ou grave, de acordo com um gênero na visão binária, que é algo que a gente, de fato, não acredita e combate bastante. No entanto, mesmo muitas das pessoas que não se identificam com aquele padrão de comunicação, ou que se identificam nesse caso, às vezes querem mudar, sim, o padrão de voz por conta de maior proteção contra riscos de agressão e de transfobia. Quando a gente pensa em voz e comunicação, né, a gente pensa em 4 eixos muito importantes. Aqui estão os primeiros 3. Os primeiros 3 incluem um apoio respiratório importante, que é o fole pulmonar para a produção do som, né? Sem
respiração sem o ar pulmonar passando pela prega vocal, que a gente vê aqui nessa vibração, nesse videozinho, sem esse ar passando aqui no meio, a gente não tem a vibração da prega vocal, que é o que a gente vê aqui vibrando agora, né? E, portanto, a gente não tem a produção do som, então a gente precisa do ar, a gente precisa de uma prega vocal saudável, a gente precisa dessa mucosa solta, né? A gente precisa dessa vibração. Pra vocês terem uma ideia, essa vibração que vocês estão vendo fechar, né, em vários momentos aqui, isso fecha mais ou menos de acordo com o tamanho da mucosa e da prega vocal, em ciclos por segundo. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 ciclos por segundo aqui, que a gente está vendo, porque está em câmera muito lenta, mas, na verdade, na mulher isso acontece por volta de 200 vezes por segundo, né? E na laringe maior, com mais massa, acontece cerca de 100 vezes por segundo, porque leva mais tempo em cada ciclo glótico. Então, assim, a prega vocal, a estrutura da fonte sonora tem que estar em ordem. E é claro que esse som que é produzido aqui é um som muito sem qualidade nenhuma. Ele vai tendo qualidade na medida em que ele vai sendo amplificado aqui no trato vocal, que vocês estão vendo a movimentação aqui de língua, de base de língua, da campainha lá atrás, né, do véu, aqui dos lábios, da abertura e fechamento de mandíbula, elevação e abaixamento aqui da laringe, e é esse movimento todo da musculatura, que são os articuladores, que fazem com que a fala soe do jeito que a gente conhece, né? Então, é uma integração para a gente produzir voz e fala de ciclo respiratório, com vibração da prega vocal, portanto, integridade desse sistema, mais a articulação dos sons da fala, que vai permitir que a comunicação de fato seja feita. A gente identifica a voz de um falante por tudo isso, especialmente pelos ajustes do trato vocal. Então, o tamanho do trato, a proporção e o tamanho da língua em relação às outras estruturas, a maneira como o sujeito fala, que é a prosódia, que é o quarto item, o quarto pilar importante que define a comunicação, são características muitas vezes herdadas, tanto do ponto de vista anatômico, nesses dois aspectos, quanto do ponto de vista cultural, educacional, regional, social, no quarto aspecto, que é a maneira como a gente fala. Isso inclui velocidade de fala, articulação, a gente vai falar já já. Então, só para a gente lembrar, eu preciso respirar bem, eu preciso ter uma fonte glótica saudável, e eu preciso ter uns articuladores com boa movimentação, né, e com as estruturas íntegras para que isso aconteça. Mas, né, se a gente lembrar aqui dos nossos filmes aqui de cinema mudo, a gente tem que lembrar que a comunicação pode acontecer sem palavra nenhuma, né? Então, expressão corporal, expressão facial, articulação, são ajustes que fazem parte do processo de comunicação, né? E são ajustes muito importantes, porque a comunicação ela não se restringe ao som que a gente escuta de uma voz. Ela está relacionada aos gestos, à expressão facial, ela está relacionada a uma série de outros parâmetros, inclusive conduzidos e coordenados pelo sistema nervoso central, que coordena tudo isso também, né? Mas que principalmente define muito a nossa prosódia. Então, é a velocidade com que eu falo, é a articulação que eu uso para falar, quanto eu abro a minha boca, o quanto é preciso o som que eu produzo, o quanto eu prolongo o vogal, se eu uso ênfase para enfatizar uma palavra, uma frase, ou se eu tenho uma fala mais homogênea, mais flat, assim, mais, né, menos rica do ponto de vista melódico, se eu tenho uma curva rica ou não. Então, tudo isso que vem junto com a expressão facial, corporal, com o uso de gestos, né, para ajudar a enfatizar aquilo que é importante no meu discurso, tudo isso junto forma um sujeito que é comunicador. E é claro que muitos desses fatores a gente desenvolve por imitação, sofre influência das pessoas com as quais a gente convive ali na família, os amigos, mas também tem uma conexão muito forte com parâmetros que estão relacionados com características, como eu falei antes, sociais, educacionais, regionais, né, familiares demais, e, claro, com alguma coisa que é muito particular de cada um de nós, que é traço de personalidade. Então, eu consigo perceber que algumas pessoas mais ansiosas falam mais rápido, que têm menos pausa respiratória, às vezes quase nenhuma, né? Vão falando.
e gera aquela ressonância coletiva meio de ansiedade, né? E você fala, gente, essa pessoa está nervosa, né? Essa pessoa está ansiosa. Então, a gente até infere características, às vezes, de outra esfera, por conta da maneira como a pessoa fala. Isso a gente chama de psicodinâmica vocal, que está muito relacionada com a impressão que eu tenho do outro a partir da maneira como ela fala. E muitos desses fatores, muitos desses 4 grandes pilares, a gente consegue modificar a partir da interação da fonoaudiologia e a otorrinolaringologia e o nosso usuário, seja o usuário que for. Não estou falando especificamente da pessoa trans, mas isso é muito trabalhado dentro de um tema que chama competência comunicativa. Então, a gente consegue aprimorar, a gente consegue instalar ajustes que vão facilitar para que aquela comunicação seja mais eficiente. Às vezes a pessoa só quer ter voz até o final do dia, porque tem cansaço, tem fadiga, tem baixa resistência vocal, que é uma coisa que a gente trabalha, um aspecto importante dentro dessa nossa abordagem. Às vezes ela não está satisfeita com a voz porque ela não se identifica com aquela voz. Ela não acha que aquela voz a representa mais. E isso é muito importante. E a gente tem ajustes que a gente sabe que podem ser modificados e que ajudam muito nisso também. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Como eu falei, a gente tem o sistema nervoso central coordenando tudo isso, e os principais pilares que trabalham a comunicação são a respiração e a fonte glótica, o trato vocal e os articuladores, e os aspectos da comunicação não verbal, que vão fazer ajustes diferentes de acordo com o contexto de tudo isso, não é? Então, por exemplo, se a gente está falando com uma criança, ou com um idoso, ou com uma pessoa que é mais formal ou menos formal, a gente muda ajuste. Então, a gente usa uma ressonância mais nasal, se você vai falar com uma criança pequenininha, né, você vai brincar com um bebê, né, então tem uma coisa não, que tudo bem, o contexto cabe, aquilo não chama atenção, mas muitas vezes um padrão mais formal, mais lento, que permita que as pessoas compreendam aquilo que está sendo dito, um cuidado para articular melhor as palavras, se dá quando a gente está dando aula, por exemplo, que é para não acelerar e fazer a pessoa do outro lado ter que correr atrás da informação com suplência mental. O que será que foi falado ali? Porque eu não entendi a palavra, mas, bom, pelo contexto deve ter sido isso, né? Então, isso é muito ruim. Então, a gente percebe que esses ajustes são muito variados. E muita mudança desses ajustes acontece a partir de um novo padrão que é ensinado, treinado e repetido, né? E a neurolinguística mostra muito para a gente isso, essa repetição presente, sistemática, frequente de um novo ajuste, ajuda a quebrar o padrão anterior e instalar um novo ajuste. E isso é muito interessante para essa população, porque muitas vezes nós estamos falando de décadas de um determinado ajuste que não é mais adequado agora, que não é mais conveniente, que não identifica essa pessoa e que expõe essa pessoa a riscos, inclusive. Então, o que é que dá para mudar e quanto dá para mudar? Não é? Então, a fonoaudiologia trabalha muito nessa área, respeitando muito a demanda que vem da pessoa que procura o fonoaudiólogo para esse tipo de abordagem. E tem muita literatura para isso, né? E hoje em dia, cada vez mais, a gente tem visto estudos mostrando que, como esse estudo, que avaliou as demandas e as disforias na região da cabeça e pescoço em pessoas trans e não binárias. E olha só, a maior disforia que foi encontrada num N de 234 pessoas foi com a voz, né? Então, muitas demandas que são cirúrgicas e não cirúrgicas que não foram atendidas eram significantes. Olha só, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando aqui, só vou resumir esse monte de números, mas olha só, das pessoas que se identificam como transmasculinas, somente 8% tiveram acesso ao aprimoramento vocal que a gente sugere na fonoterapia, contra 35% que gostariam. Então, a gente tem uma porcentagem muito grande de pessoas que gostariam, mas que não tiveram acesso, porque o serviço não era oferecido e a pessoa não tinha condição para arcar o custo de um serviço particular. Já para a feminilização da voz, a gente tem 23% que foram para a abordagem fonoaudiológica, para ajudar a ajustar alguns parâmetros, contra 52% que gostariam e não conseguiram fazer. Em relação à laringe, essa diferença também é enorme. Então, 2% só nesse estudo conseguiram fazer essa abordagem cirúrgica para poder mudar
as suas vozes e se sentirem mais confortáveis com o novo padrão, contra 29%. Então, existe muito a ser feito para ajudar essa população. O que a gente sabe é que, além, né, dessa demanda que não é suprida, outros estudos reforçam a presença de maior ansiedade e depressão com pessoas que têm muitas dificuldades relacionadas à voz, né? Então, isso também no estudo aí que não é tão antigo. Então, assim, é importante abordar? É importante fazer com que essa pessoa se sinta confortável, né, do ponto de vista de comunicação. E é claro que entender como a comunicação é formada, quais são os parâmetros, né, que eu resumi bastante ali por causa do tempo, mas que com os nossos usuários a gente consegue aprimorar muito mais essa informação, mostrar para eles os modelos, para que eles tenham uma ideia do que é possível modificar, o que não é, né? Quais são os ajustes e as estratégias que a gente usa para conseguir isso, e quais são as expectativas que a gente pode ter em relação à voz, porque às vezes as pessoas sentam ali na minha frente e falam assim, eu queria a voz da Sandy, né? E a gente fala, olha, então, né, vamos falar um pouquinho, assim, do quanto que a anatomia, às vezes, dificulta alguns ajustes por conta do tamanho da corda vocal, por conta do tamanho do trato. Então, assim, a gente sabe que a voz mais grave ou aguda é um parâmetro importante, mas não é um único. Não é só o tanto que a voz é grave ou aguda que vai dar para a pessoa a sensação, né, de satisfação com a voz. Ajuda muito no trabalho, às vezes é essencial que a cirurgia, por exemplo, ajude nesse processo. Mas não é um único fator que interfere. Então, para o usuário conhecer, para a usuária conhecer essas limitações, é uma maneira também de resiliência em relação ao tipo de abordagem que é possível fazer. Então, a gente precisa abordar, mas a gente precisa também repensar alguns dos nossos paradigmas. Então, por exemplo, então é assim, quer dizer, a mulher trans, ela tem que ficar com uma voz aguda, e o homem trans tem que ficar com uma voz grave. Não, esse é um sistema binário que a gente foi educada, que a gente foi criada, né? Então, esse é um padrão que a gente foge, não tem uma caixinha, não tem um modelo, a gente foge desse ajuste. Então, essa desconstrução, ela é muito importante. Tem muita gente, tem muita mulher trans que tem vozes supostamente, não congruente com a identidade de gênero e que estão muito felizes, obrigada. Então, a gente não faz essa relação direta nunca, depende muito do que vem, né, de solicitação do usuário e da usuária. Agora, quando a gente entra com a fonoterapia, a gente precisa lembrar que 5% das pessoas trans apresentam alteração na laringe, na estrobo. E esse é um estudo, para mim, muito importante, que saiu num dos jornais de maior impacto da área, tanto médica quanto fonoaudiológica, e que mostra a importância desse trabalho conjunto com o otorrino. A gente entrar com exercícios que vão aumentar a demanda e o funcionamento da prega vocal, e essas pessoas acabarem roucas, porque, eu não sabia que tinha uma alteraçãozinha ali, então eu entrei com mais exercício do que eu devia, eu fiz mais força do que eu devia, mas como é que eu ia saber que tinha uma alteração de voz se a voz não estava alterada? E aí é importante a gente lembrar que, sim, muitas vezes a voz não está alterada, não tem nada de alterado, a gente não ouve nada, mas a laringe não está ok. E essa relação nunca é direta, eu não posso ouvir uma voz e dizer, posso fazer um monte de exercícios com a voz? Sim, porque a voz está boa, então a laringe também está. Essa relação não é verdadeira e não é direta. A gente vê laringes com alteração, com vozes muito boas, e a gente vê laringes sem nenhuma alteração estrutural, com vozes muito ruins. Então, essa relação não é direta, portanto, o exame otorrino é muito importante que seja feito, né? E eu acho que isso é importante demais para todo mundo ter em mente, né? Para não para solicitar, ou, né, se sabe que a pessoa está fazendo a fono, ter certeza que se teve a chance, se consegue, se tem acesso, porque essa é uma outra questão, é importante, sim, tentar garantir, né, que essa laringe esteja em condições de receber uma demanda maior de exercício. Agora, como é que a fonoterapia pode ajudar, né? Quando a gente quando vamos pensar nessa usuário que não quer fazer a cirurgia, que quer tentar primeiro a fonoterapia e que é uma conduta mais conservadora e de tentar primeiro a fono para depois, caso a pessoa não fique satisfeita com os resultados obtidos, aí então tentar
o procedimento cirúrgico. Então, a gente tem alguns desses pilares que eu comentei antes, são pilares que a gente tem uma abordagem direta. Então, a gente atua muito, a fonoaudiologia, melhorando esse nível glótico, né, para ajudar a dar mais estrutura, para dar mais condições da pessoa ter uma resistência vocal maior em músculos que não estavam habituados a trabalhar tanto. Então, aí eu estou falando dos músculos, por exemplo, no caso da mulher trans, dos músculos que são responsáveis pelos agudos. Então, a gente tem que treinar essa musculatura, senão, às vezes, a pessoa naturalmente começa a forçar uma voz mais aguda, e o que acontece? Tem fadiga vocal, tem cansaço na voz, e aí fica com uma voz mais soprosa, com mais ar na voz, cansa para falar, resseca muito a laringe. Então, a gente precisa treinar esse músculo, que é esse CT aí, né, que eu escrevi aqui, que é o cricotireoide. E a gente consegue fazer isso com exercícios específicos para ganhar essa resistência. A gente treina muito a suavização de emissão, a gente, né, treina ajustes e exercícios que facilitem com que a pessoa tenha condição de fazer, né, esse som com melhor qualidade, né? Então, junto com isso, a gente faz ajustes do trato o tempo todo, né? Então, com movimentação de língua, né, com ajuste de abertura de mandíbula, de lábios, e o trato vocal muda muito o som. Então, a gente tem apoio hoje em dia muito disponível de laboratório de voz, né? Então, esse é um programa holandês, gratuito, inclusive, mas que mostra que todos os parâmetros acústicos que são importantes para eu saber, assim, por onde essa voz está indo, o que, que eu estou mudando, se eu estou mudando na direção certa ou não, né? Então, aqui em vermelho, a gente vê os formantes do som. Eu sei que isso é muito técnico, né? E nem interessa tanto, mas, assim, mostra para eu saber se, de acordo com as vogais, essa divisão, se essa primeira linha e essa segunda linha e a terceira, se estão na posição que tem que estar, né? Como é que eu falo? Ah, não, eu acho que esse exercício é bom, mas na hora que eu vou ver os formantes, eu vejo que não, né? Que eles não estão indo para a posição correta, então eu mudo o exercício. Então eu consigo, inclusive, assim, com um borrão que eu vejo aqui, parece um teste de Rorschach, né, da psicologia, o que que você vê aqui? Na verdade, aqui você vê uma frase inteira, né? Quase um braille visual, né? Então eu consigo identificar os sons da fala, né? Eu consigo identificar o fricativo como F, as vogais, eu consigo ver quando é um plosivo, que é o k, né, que faz essa espícula vertical. Então, assim, hoje eu tenho muitos recursos que não ficam só no achismo, né? Ah, eu acho que a voz está melhor, eu acho que está mais precisa, eu acho que a ressonância está boa. Então, a gente grava, a gente registra, a gente tem parâmetros mais objetivos que dão mais segurança, né, para a pessoa que está em acompanhamento com a gente saber, né, que a gente está fazendo o que a gente chama de aprimoramento do padrão de comunicação. A gente nem chama de terapia, né, pelo mesmo motivo que não é terapia hormonal, né, a gente chama de aprimoramento. Por quê? Porque é o que a gente faz também com a população cis, né, que tem uma atividade profissional que é de dar palestra, que é de ator ou atriz, que é de cantor. Quer dizer, são pessoas que têm vozes boas para comunicação, se comunicam muito bem, mas querem aprimorar padrões, né? Então, a gente chama do aprimoramento do padrão de comunicação. Né? E aqui é só para mostrar para vocês, por exemplo, né, o que acontece com esses, falando aqui das mulheres trans, né, essa musculatura aqui em verde, por transparência, que é o músculo da prega vocal, né, e esse músculo aqui na frente e embaixo, que eu estou mostrando aqui, é o que a gente treina para poder fazer este movimento, a laringe alongar o músculo lá de trás, e quando a Lu alonga essa musculatura, ela fica mais fina, quando ela fica mais fina, ela vibra mais rápido, igual corda de violão, né? E aí, mais ciclo por segundo é hertz, a frequência sobe. Então, esses são ajustes que muitas vezes ajudam a gente a fazer com que a pessoa tenha mais controle dessas frequências. Isso na fonte glótica, mas no trato, e aí é que eu não sei se vocês vão ouvir, se vocês não ouvirem, depois eu faço o que eu falei que eu ia fazer, né, de mandar para a Bruna para vocês ouvirem esse som, mas aqui é um exemplo de um professor de música e cantor, e a única coisa que ele faz é colocar a laringe cada vez mais alta, né, enquanto ele vai cantando. E vocês percebem que assim, o tom, a frequência é a mesma, mas a laringe sobe, e na hora que a laringe sobe, o som muda completamente. A gente ouve vozes diferentes. Olha só, reparem, veja se vocês estão ouvindo. Se não estiver ouvindo, me avisa, por favor.
Rê, para acho mim que tá cortando um pouquinho. para Você mim ouviu a também. primeira parte. Você ouviu a primeira parte? A primeira vogal. Ah, e depois não saiu mais, é Depois isso? não saiu mais. Então ele achou que fosse ruído, talvez por causa do piano e abafou. Será que foi isso? Pode Deixa ser. pode ser, né? É capaz. Ah, que pena, gente. Mas eu não quero atrasar para ficar tentando. Eu testei aqui em casa e ouvi o começo, achei que tinha saído e que estava certo. Bom, eu vou fazer o seguinte: é muito interessante esse vídeo, mas não é interessante a gente perder um tempão tentando fazer isso funcionar. Então, eu vou. Será que se eu. Peraí. Ok, eu vou seguir com a aula, e aí, enquanto a Isabela dá a dela, eu separo isso e tento, e já mando para a Bruna, e depois vocês escutam. Pode ser assim? Para a gente não atrasar aqui, tá bom? Que eu sei que é quase Perfeito. dezembro, sábado, todo mundo na correria, né? Não vamos atrasar. Mas vocês vão ver, né? Ele vai falando inglês, o que só para vocês saberem depois, mas ele vai subindo a laringe, cantando o mesmo trecho musical, cada hora com a laringe um pouquinho mais alta. E a gente vai ouvindo um som completamente diferente. Então, muito do que a gente faz na fonoterapia é justamente fazer esses ajustes, né, da laringe subindo para poder diminuir o trato e assim eu amplifico os harmônicos que são mais agudos e a voz tem um pitch mais agudo. A frequência é a mesma, mas o pitch é agudo. É mais ou menos o que acontece se eu fizer isso aqui com vocês, ó, se eu falar assim, por exemplo, com o bico, quando eu alongo o meu trato, porque eu estou, né, fazendo um bico aqui, vocês estão me ouvindo mais grave do que se eu falar em sorriso aqui com vocês. Eu não estou mudando absolutamente nada aqui na minha prega vocal. Mas eu estou falando aqui, parece que a minha voz ficou grave. E aqui parece que ela ficou meio aguda. Meio aguda. Fica meio bem estranha, na verdade, né? Fica bem caricata. Mas eu estou dando dois exemplos extremos para dizer assim: se eu mudo o ajuste com a laringe subindo ou descendo, fazendo uma protrusão ou alongando o meu trato, né? Meu trato, desculpa, alongando os lábios, eu consigo mudar muito esses ajustes. E a gente trabalha muito com isso na população trans, né? Fazendo ajustes de trato e tendo um resultado final muito diferente. Isso indo muitas vezes ao encontro da demanda daquela pessoa que fala, ok, eu estou me ouvindo e as pessoas estão me identificando mais com o gênero com o qual me identifico e eu fico feliz com isso. Ou não, né? Então, são ajustes que a gente testa, treina, grava, escuta de novo, faz mais uma vez, até a gente achar que a gente conseguiu ou não, né, chegar no limite ali do satisfatório para a pessoa. Bom, e aí os últimos 4 aspectos estão relacionados ao que eu comentei, né? Então, assim, a gente trabalha essa expressão da comunicação não verbal, com gestos, expressão corporal, facial e toda a parte da prosódia. E da prosódia, quando eu falo prosódia, eu me refiro à curva melódica, à duração de vogais, que ajudam muito na acentuação, na ênfase de determinadas palavras, que tem ajustes diferentes e que dão mais suavidade, ou, ao contrário, fazem com que a fala fique mais firme, dependendo da demanda, né, da pessoa. Ajustes no volume, né, no controle do volume é muito importante. Desculpem. Treino de ênfase, que a gente pode fazer de várias maneiras, né? Então, eu posso silabar uma palavra e enfatizar, e dar mais brilho, dar mais cor para a minha comunicação. Então, eu posso dizer, ontem eu fui à praia e choveu o tempo todo, né? Ou eu posso dizer, variando o pitch, ontem eu fui à praia e choveu o tempo todo. Ou eu posso fazer mais baixinho, ontem eu fui à praia e choveu o tempo todo, né? Eu posso prolongar a vogal, choveu. Então, assim, são ajustes, são brincadeiras vocais que ajudam a pessoa a se identificar com um ou outro ajuste, mais ou menos, e conseguir sair daquele ajuste que está tão calcificado, que está tão sedimentado, mas que é possível mudar. Porque voz é comportamento, comunicação é comportamento, e comportamento, a gente passa pelos processos de modificação, né? Então, de identificação do que dá para mudar, de treino para poder dominar aqueles ajustes e do conforto de usar um ajuste ou outro. E isso varia muito de pessoa para pessoa, então não tem receita de bolo, não tem um padrão pré-definido, porque a gente vai construindo junto, é um processo de construção do padrão de comunicação.
E por último, é só automatização. Só não é bem o termo, porque a automatização é um processo que nem sempre é simples, mas é a automatização desse novo ajuste. Então, é a pessoa treinar, se ouvir, ela identificar as características nas vozes dos outros, na própria voz, e começar a usar fora da sessão ali comigo. Então, começar a usar com os amigos, com os familiares, com desconhecidos, que normalmente é o primeiro treino que a gente faz. Entra numa loja, pede uma água, numa lanchonete, né? Veja como é usar essa fala no dia a dia e como você se sente, como é a reação do outro, né? Vamos, aos poucos, sedimentando um novo padrão de comunicação. Então, essa identificação é muito importante e vai melhorando rapidamente. Agora, muitas vezes, eu estou falando aqui sem, né, o procedimento cirúrgico, esse processo todo acontece e pode ser suficiente, mas muitas vezes não é, né? E é aí que é muito importante que todos saibam que assim, a fono também entra muito depois da cirurgia. Faz tudo isso que foi feito nas duas situações, mas quando a pessoa é submetida a uma microdilaringe, né, que a Isabela vai comentar depois, a fonoaudiologia também é muito importante no pós, né? Então, assim que temos a alta médica, a autorização do médico para o processo terapêutico, né, assim, tá cicatrizado o suficiente para conseguir fazer a fonoterapia, a gente entra com essa preocupação que é de fonte glótica, né? Então, de orientação, de higiene vocal e uma estimulação muito lenta e gradual da vibração da mucosa, para poder não ter aderência, não ter rigidez e poder fazer um monte de harmônicos que vão fazer com que essa voz tenha brilho, tenha projeção e seja bem compreendida pelas pessoas. Claro, o aumento da resistência vocal vem na sequência, com abordagens também bastante específicas, porque muitas vezes é uma queixa dos nossos usuários e usuárias, de perda de potência vocal. E por último, assim, essa otimização do trato. Então, tudo isso que nós fizemos, né, e que eu falei agora, quando não há o procedimento cirúrgico, isso começa a entrar, né, depois dos primeiros 2 meses, assim que tem uma cicatrização já boa, a gente já entra com exercícios de maior demanda. Então, normalmente são feitas sessões semanais, o tempo é de 12 a 16 sessões para alta, né, para a pessoa, para a gente encerrar esse processo. Claro, tem questões individuais que vão variar um pouquinho, mas assim que essa pessoa começa a se sentir segura, né, para o uso da comunicação em outros ambientes, e que não tem rouquidão, que não tem fadiga, né, que não tem ardência, que não tem nenhum desconforto, é quando a gente também, né, libera essa pessoa para poder andar sozinha e a gente está lá caso precise de algum apoio. Né? Muitas vezes é importante desativar ajustes compensatórios que essa pessoa desenvolveu na tentativa de aumentar essa passabilidade da comunicação, né? Desse terminho aí que a gente não gosta, mas que é o que todo mundo entende. Então, muitas vezes essa ressonância está muito nasal, muitas vezes tem muito esforço fonatório, então é muito importante, né, que esse acompanhamento seja feito bem de perto. A gente sabe, tem estudos mostrando que o procedimento cirúrgico é muito importante, e a gente vai ouvir já, né, a doutora Isabela falando disso. Essa é uma publicação desse ano, de julho, né, mostrando o aumento significativo da frequência, né, do tanto que a voz fica mais aguda, né, e isso é muito importante para a gente saber. O outro trabalho também do ano passado, mostrando que quando a pessoa faz a cirurgia de laringe, ela é mais aderente na terapia também, né, e esse é um dado importante. Quer dizer, ninguém vai fazer a cirurgia se não for necessário, obviamente, só para ter mais aderência, mas é fato de que quando tem um procedimento cirúrgico, nesses 73 usuários que foram avaliados, eles também se mantiveram mais presentes e seguindo mais à risca ali as outras orientações. Então, essa é a nossa rotina, né, dentro aqui do Núcleo Trans Unifesp. E para encerrar, não sei se vocês conhecem esse... Vamos ver se só começar e parar, você me avisa que eu mando também, Bruna, para vocês isso aqui. Opa, peraí. Nem começou. Som. Nem começou, Rê. Nem começou. Infelizmente. Que pena. Mas eu vou mandar para vocês vão assistir, vocês vão ver esse áudio, que é incrível, que é uma menina
é uma menina, uma trans feminina, e ela canta nos 2 ajustes. Então, ela entra com uma potência vocal daqui a pouco, que surpreende todo mundo, e que, na verdade, o que está dizendo, né, esse vídeo eu acho muito simbólico, porque diz assim, a gente não precisa ser um, não precisa ser outro, pode ser os dois, né? Então, isso é algo que vai ser conversado, discutido, construído em conjunto, né, com as pessoas envolvidas aí. Então, nós da área da saúde, todos nós da área da saúde, e todos que não somos da área da saúde, mas que são áreas, né, afins, muito importantes, a gente tem que participar e ajudar muito nesse processo, que a gente sabe que é fundamental para a saúde integral, né, dos nossos usuários, das nossas usuárias. É isso, pessoal. Obrigada. Passei aqui uns minutinhos, já passo a palavra para a Isabela. Obrigada pela atenção. Vou descompartimentalizar aqui. Obrigada, doutora, pela sua exposição maravilhosa. Eu vou colocar agora também a doutora Isabela aqui em destaque para todo mundo. Aí. E passo a palavra a você, doutora Isabela. Obrigada, Bruna. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. Quero agradecer aqui a todos pela presença no sábado, como a Renata falou, né? Sabadão. A gente tem feito um trabalho muito legal em conjunto, como a Rê já falou, né? E para mim é uma honra dividir essa aula com ela, que a gente tem feito algumas vezes. Já perdi as contas até, Rê, de quantas aulas a gente já compartilhou juntas, e sempre é um aprendizado. Toda vez que você fala, eu aprendo um pouco mais, né? E para mim, assim, é muito bom estar nessa parceria, né? A gente já está no ambulatório de aprimoramento da voz e comunicação há quase 2 anos. Estamos nos preparando para começar a operar. A gente acha que ano que vem a gente já vai começar nossas primeiras cirurgias. E a gente, no ambulatório, o que a gente tem para oferecer para as nossas usuárias e usuários é exatamente o que a Renata já explicou brilhantemente, né? Então, o nosso acompanhamento, a gente faz avaliação otorrinolaringológica, a priori ainda pré-operatória, depois a gente vai continuar a fazer o segmento pós-operatório também, e o acompanhamento da evolução fonoaudiológica desses usuários e usuárias que estão acompanhando no nosso ambulatório. E eu já vi acontecer algumas vezes da gente desindicar, da gente tirar da lista de cirurgias aquelas usuárias que um dia quiseram, colocaram como uma possibilidade, porque sabem que existe, mas a fonoterapia ser assim tão boa, né, e ter tido um resultado tão bom que ela simplesmente desistiu do procedimento cirúrgico. E a gente vê isso acontecer, e é muito gratificante essa parceria justamente por isso. Então, eu vou começar aqui, vou compartilhar, deixa eu ver como que eu faço para compartilhar. Só um minutinho. É compartilhamento de janela ou de tela? De tela, será? Eu acredito que é de janela. Eu estou compartilhando... de janela? Então, peraí. Janela? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, para a apresentação. Janela, não é isso? Eu acho que é melhor, que daí vai direto pro PowerPoint, por exemplo, se tiver um PowerPoint. Vocês estão vendo o PowerPoint? Sim, dá para ver. Tá só a imagem do PowerPoint, então. Isso, não tá em modo apresentação ainda. Não tá? Eu coloquei já. Talvez seja um delay. Vou tirar e colocar de novo. Estão vendo? Engraçado que deu para ver você apertando ali no modo apresentação, mas não encheu a tela. Que estranho. Será que é porque eu coloquei em modo... Eu acho que talvez seja, Isabela. Tenta trocar e ver se funciona. E vou colocar compartilhamento de tela, vai. Vamos ver. E aí eu vou compartilhar a minha tela. Vê se foi agora. Tá carregando. Agora foi. Agora foi? É aquela mesmo, então. Então é isso. Bom, então vamos começar aqui. Esses primeiros slides é mais um reforço do que já foi muito bem explicado pela Renata. Então, talvez eu passe um pouquinho mais rápido nessa parte, tá? Então, só dando continuidade agora à abordagem otorrinolaringológica, né? Da comunicação em voz nas populações trans. A gente precisa lembrar que a laringe é um órgão super complexo, né? Ele está localizado aqui na região cervical,
mais ou menos entre as vértebras cervicais C4 e C6, e ele é um órgão de múltiplas funções. E a fonação, na verdade, ela é um ganho evolutivo dos seres humanos, né? Então, as principais e primordiais funções da laringe são a proteção das vias aéreas, a própria respiração e também participa no processo de deglutição. Como falei, a fonação é um ganho evolutivo que nos faz, inclusive, diferenciar de outros animais, porque temos uma competência comunicativa que nos faz nos comunicarmos e falarmos de uma forma bem complexa e diferenciada em relação aos outros animais. Então, o que acontece? Como que é a fisiologia da fonação? A Renata já mostrou um vídeo de videoestroboscopia, que é bem parecido com esse que eu estou mostrando também, em que mostra a vibração das pregas vocais em decorrência da pressão subglótica do ar que sai do pulmão. Então, na verdade, a gente transforma uma energia aerodinâmica em uma energia acústica, através da vibração das pregas vocais. Essa imagem é feita através de uma luz estroboscópica. Então, a gente vê esse número de vibrações das pregas vocais como uma ilusão de ótica, na verdade, porque o olho nu não consegue identificar e quantificar a quantidade de vezes que as pregas vocais vibram em um segundo, porque é um número muito grande de vezes, né? Então, a gente fala em aproximadamente 100 Hz, né? É dado em Hertz, esse número de vibrações, numa laringe maior, como a Renata falou, numa laringe do sexo biológico masculino, e em torno de 200, 205 Hz, que é a frequência de vibração por segundo das pregas vocais de uma laringe do sexo biológico feminino. Então, essa imagem, que é uma ilusão de ótica, é justamente para a gente ver momentos diferentes da vibração e identificar como que é a vibração das pregas vocais, tá? Então, o que acontece? Em algum momento, a pressão subglótica do ar é suficiente a ponto de vencer a resistência das pregas vocais aduzidas, né, juntas, e aí ela abre, né, e aí vai fazendo essa vibração cíclica. E esse som que é produzido nas pregas vocais, ele é amplificado e modificado pelas estruturas do trato vocal. Então, esse som que é produzido pela vibração das pregas vocais vai ser justamente modificado e amplificado por essas estruturas que a Renata também já explicou brilhantemente. A gente sabe que a laringe humana, ela sofre diversas modificações ao longo do tempo, né? Então, desde o período embriológico até o período, né, da fase adulta, essa laringe ela vai ganhar tanto em termos de diferenciação, né, de camadas das pregas vocais e de tamanhos, quanto de posicionamento em relação à região cervical. Então, o bebê, a laringe do bebê, até por uma questão mais primitiva de proteção durante a mamada, a laringe do bebê vai estar mais localizada de uma posição mais cefálica, né, mais próxima, inclusive, ao palato mole, justamente para proteger nesse momento das mamadas. Até porque um bebê ainda não tem a capacidade comunicativa da fonação, né? Então, conforme essa criança vai se desenvolvendo e crescendo, principalmente no momento da puberdade, essa laringe vai se diferenciar em relação ao sexo biológico. Isso porque a laringe ela vai sofrer as alterações da puberdade, que é diretamente associada às modificações hormonais, principalmente da testosterona. Então, o efeito da testosterona na laringe de uma pessoa do sexo biológico masculino vai promover um aumento maior dessa laringe, tanto em comprimento quanto em massa, e também das estruturas adjacentes, né? Isso falando em pregas vocais. E as estruturas adjacentes às pregas vocais estão todas as cartilagens associadas, toda a musculatura. Então, a gente tem a cartilagem tireoide também, que vai crescer proporcionalmente em resposta a esse efeito aí da testosterona diretamente no crescimento da laringe, né? Então, a gente já sabe que, inclusive, foram identificados receptores de andrógenos, progesterona e estrógeno em todas as subunidades das pregas vocais humanas, o que mostra que realmente existe um efeito direto desses hormônios no crescimento e desenvolvimento das pregas vocais e da laringe como um todo, e principalmente, como eu falei, da testosterona. Então, voltando um pouquinho aos conceitos fundamentais, como a gente já estava introduzindo, né?
a gente fala em frequência fundamental. Frequência fundamental é justamente a quantidade de vezes que as pregas vocais vibram em um segundo. Que na pessoa do sexo biológico feminino, vai ser em torno de 200 Hz, ou seja, 200 vezes por segundo, e na pessoa do sexo biológico masculino, aproximadamente 100 vezes por segundo, isso dado em Hertz. E essa diferença de vibração é justamente em função do tamanho, né, da massa e do comprimento das pregas vocais, como eu falei, que é em função da ação ali direta da testosterona no momento da puberdade. Então, a gente tem aqui uma faixa de medidas de frequência fundamental. Essa frequência abaixo de 145 é lida socialmente como mais masculina. E uma frequência fundamental acima de 165 Hz é lida e é tida socialmente como mais feminina. Uma pessoa que fala numa faixa de frequência de 145 a 165, isso em dados de estudos, é mais uma faixa ambígua, em que não se caracteriza muito bem de que laringe a gente está falando, né? De que gênero de voz a gente está falando quando a gente fala numa versão muito binária, que é algo que a gente tem tentado cada vez mais quebrar esse conceito, né? E o pitch seria a percepção auditiva dessa frequência fundamental. Então, quanto que a gente percebe que essa voz é mais aguda ou quanto que a gente percebe que essa voz auditivamente é mais grave. E o pitch, ele pode ser influenciado por outras estruturas, né, do trato vocal, que não apenas a vibração glótica. Então, tudo aquilo que a Renata falou, de estruturas acima da fonte glótica, que vão ser importantes para qualificar a nossa voz, né? O que acontece na voz de uma pessoa trans? A gente tem uma laringe que tem características do sexo biológico que foi atribuído ao nascimento, que são características genéticas, né? Que refletem uma voz que muitas vezes não refletem, não estão congruentes com sua identidade de gênero. E essa situação pode gerar disforia, né? Inclusive é um dos principais fatores, como a Renata também falou, de disforia nessa população, que é um desconforto muito grande em relação às suas próprias características, né, do sexo atribuído ao nascimento. Então, como que a gente faz para resolver isso, então? Como realizar a adequação da voz à identidade de gênero da população trans? Então, a gente tem falado muito na comunidade, utilizado muito dois termos específicos: harmonização vocal e aprimoramento da voz e comunicação, né? Então, como que a gente vai harmonizar a voz de uma pessoa trans? Ou aprimorar a voz e a comunicação de uma pessoa trans, aquela identidade de gênero que ela se identifica. Falando nos homens trans, a gente sabe que a hormonização é uma opção. Temos também a opção do aprimoramento fonoaudiológico ou fonoterapia, que a gente também tem tentado tirar um pouco esse termo de terapia, né? E as possibilidades cirúrgicas, a tireoplastia tipo 3. Então, a hormonização, a gente sabe que nos homens trans tem um efeito muito positivo em relação a reduzir essa frequência fundamental, a deixar esse pitch mais grave, ou seja, deixar a voz com uma percepção auditiva mais grave, que em muitos casos é o objetivo, né, dos homens trans. Não todos, como foi muito bem falado, é claro que a gente tem muito enraizado ainda essa questão da binariedade, de que o homem tem que ter a voz mais grave e a mulher tem que ter uma voz mais aguda, mas isso não reflete uma realidade. A gente tenta, inclusive, mudar um pouco esse conceito, mas sempre respeitando o desejo da pessoa, né? Sempre respeitando o que ela realmente quer. Então, de uma forma geral, os homens trans que desejam ter a voz mais grave, muitas vezes conseguem ter sucesso simplesmente com a hormonização. Então, a gente sabe que o efeito da testosterona nas pregas vocais vai gerar um aumento do número e na sensibilidade dos receptores hormonais que já foram identificados nessas pregas vocais e promover uma hipertrofia muscular. Por quê? Porque as pregas vocais
nada mais são do que músculos, né? Então, assim como a testosterona vai ter um efeito nos músculos estriados do corpo e gerar essa hipertrofia muscular nos outros músculos, também no músculo vocal vai acontecer. E quando você aumenta a massa dessa prega vocal, ela vai vibrar numa frequência menor. E aí a gente tem a percepção de que a voz vai ficar mais grave. Então, esse efeito da testosterona já pode ser notado com mais ou menos 3 meses do uso da testosterona, né? E a frequência fundamental, então o tom da voz, começa a ser compatível com o tom da voz de um homem cis, né? Então, essa voz, o pitch, a percepção da voz mais grave, começa a ficar estável com a hormonização a partir de 6 a 12 meses. E não é dose dependente, então, assim, dose e tempo dependente. Então, digamos que um homem trans, use a testosterona por 3 anos. Ele não vai ter a voz cada vez mais grave durante esses 3 anos. No final dos 3 anos, ele vai ter uma voz mais grave do que depois de 1 ano e meio. Não. Em 6 a 12 meses, essa voz vai se estabilizar. E daí não importa quanto mais doses de testosterona seja aplicada, essa voz não vai ficar mais grave exponencialmente. Isso é importante deixar claro. Então, justamente por isso, em alguns casos, a voz não vai estar de forma satisfatória, o resultado da voz com a harmonização não vai ser satisfatória, né, para essa pessoa. Então, a gente vai indicar a cirurgia justamente nesses homens trans que desejam adequação da voz à sua identidade de gênero, mas não tiveram uma boa resposta com a harmonização e com aprimoramento fonoaudiológico, que também é uma opção super interessante e que dá bastante resultado. Então, uma das cirurgias... Desculpa, pessoal. Bom, continuando... Pessoal, me desculpa. Só um minutinho. Ai, pessoal, desculpa. Só um minuto. Sem problema. Que vergonha. Bom, nossa. Bom, vou continuar. Vocês conseguem me ouvir? Sim, dá para ouvir. Ai, me desculpa. Fez um barulho aqui, minha cachorrinha começou a latir. Ai, Deus. Bom, voltando. A gente vai indicar a cirurgia da voz no homem trans nessas pessoas que desejam adequação da voz à identidade de gênero e não obtiveram boa resposta com harmonização e com aprimoramento fonoaudiológico. Então, qual cirurgia é mais proposta nesses casos? É a tireoplastia tipo 3. A tireoplastia tipo 3 foi uma cirurgia proposta por Ishiki em 1989. Desculpa, vocês conseguem me ouvir? Sim, dá para ouvir sim. Em 1989, uma cirurgia do arcabouço laríngeo, né, que promove o relaxamento das pregas vocais através de uma exérese, de uma fita da cartilagem tireoide, unilateral ou bilateral. Então, a descrição clássica dessa cirurgia é justamente remover uma fita vertical, né, de mais ou menos 2 a 3 milímetros, da cartilagem tireoide, e dessa forma a gente consegue diminuir a tensão da inserção desse músculo vocal, né, que é o músculo tireoaritenoide. Então, a prega vocal é formada pelo músculo tireoaritenoide. Quando a gente consegue relaxar essa inserção, a gente consegue deixar essa prega vocal mais frouxa, e assim diminui a frequência de vibração das pregas vocais e o pitch, o tom da voz fica mais grave. Então, essa cirurgia é preferencialmente realizada com acesso cervical, com anestesia local, justamente para a gente ficar testando a voz no intraoperatório, porque muitas vezes uma fitinha da cartilagem tireoide é necessária, às vezes não é necessária, às vezes precisa tirar uma segunda fitinha, então bilateral. E aí, durante o processo de sutura, a gente também vai testando a voz para ver o quanto que a gente vai dar de tensão ali para ficar com a voz ideal, né? No caso, que não é uma percepção apenas do cirurgião ou da cirurgiã, mas principalmente da pessoa que está sendo operada, né? Do homem trans. Quais são, então, as opções, né, de harmonização vocal ou de aprimoramento da voz e comunicação nas mulheres trans? A gente sabe, com resultados de estudos, que a hormonização não é uma opção,
nesses casos. Então, a gente fica com o aprimoramento fonoaudiológico e com as opções cirúrgicas. O aprimoramento fonoaudiológico já foi muito bem explicado pela doutora Renata, então eu vou focar aqui um pouquinho nas opções cirúrgicas que a gente tem atualmente. As cirurgias mais realizadas são a glotoplastia, a tireoplastia tipo 4 e o Laser Assisted Vocal Fold Adjustment, ou vaporização do músculo tireoaritenoide, LAVA. Essas opções cirúrgicas são oferecidas para todas as mulheres trans que desejam adequação da voz à sua identidade de gênero, mas que não tiveram uma boa resposta com o aprimoramento fonoaudiológico. Na verdade, a hormonização a gente já sabe que não é uma opção, então o aprimoramento fonoaudiológico, quando não é suficiente para que a mulher se sinta satisfeita com a voz, a gente oferece a opção cirúrgica também. Então, vamos falar primeiro do LAVA, né, que é a vaporização do músculo tireoaritenoide. Nada mais é do que a gente, com laser de CO2, fazer uma vaporização, a gente queimar as fibras das pregas vocais, na sua porção mais lateral, para não afetar a vibração glótica, né? E justamente com essa vaporização, com o ato de queimar essas fibras, a gente vai diminuir, a gente vai deixar essa prega vocal mais delgada, e quando a gente afina a corda do violão, o som fica mais agudo. Assim como a gente, quando afina a prega vocal, vai ter uma maior frequência de vibração dessas pregas vocais, a gente vai ter a percepção de um som mais agudo. Então, é exatamente essa lógica da cirurgia da vaporização do músculo tireoaritenoide. Essa cirurgia, ela aumenta em torno de 30 Hz a frequência fundamental, né? Então, a pessoa pode sair de, por exemplo, 120, 115 Hz para 145 Hz. E talvez ela não fique satisfeita com a voz. Então, a gente, naturalmente, não oferece como primeira opção cirúrgica, né? A gente oferece como uma opção combinada com a glotoplastia, que é a principal opção cirúrgica atualmente, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, ou como cirurgia de resgate, né? Naqueles casos em que a gente faz a cirurgia da glotoplastia, que é a principal cirurgia que a gente oferece, e ainda assim a voz não fica satisfatória para aquela mulher. Ou uma outra opção também para indicar a cirurgia da LAVA é para mulheres cisgênero que ficaram com uma voz mais androgenizada, né, com uma voz um pouco mais grave, sob o efeito da testosterona para fins estéticos, né, que a gente sabe que isso acontece bastante, inclusive cada vez mais a gente recebe no consultório pacientes, mulheres cis, que se incomodam com o fato da voz ter ficado um pouco mais grave depois de passarem por esse processo aí de terapia hormonal para fins estéticos. Então, essa é a primeira das cirurgias que a gente oferece, porém, não é a cirurgia de indicação de primeira linha, né? Então, a gente indica nesses casos específicos. A tireoplastia tipo 4 é um outro tipo de cirurgia, uma outra técnica que a gente pode lançar a mão para aumentar a frequência fundamental, ou seja, para deixar, para a voz ficar um pouco mais aguda, né? Então, a gente utiliza um outro racional, aumentar a tensão das pregas vocais. E como que a gente faz isso? Através de uma sutura simples, né? Entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricóide, fazendo assim, então, uma aproximação cricotireoide por essa sutura. Então, a gente vai fazer essa sutura e quando faz a sutura, a gente faz o abaixamento da prega vocal e o aumento da tensão, alongamento desse músculo. E com isso, a gente consegue um aumento da frequência de vibração das pregas vocais e uma sensação de voz mais aguda. Também uma cirurgia que preferencialmente deve ser feita, né, com anestesia local, uma sedação, acesso cervical, por isso, deixa uma cicatriz, né, deixa uma marca ali, e a gente vai testando a voz justamente para ir tentando ver o tanto que a gente vai dar de tensão nessa sutura, para que a voz não fique também muito estrangulada e que a gente consiga chegar numa frequência fundamental, né, num pitch de voz, que a pessoa, mais uma vez, que é a maior interessada, se sinta satisfeita. Né? Então, a tireoplastia tipo 4, depois dos estudos, né, mais recentes dos efeitos da glotoplastia de Wendler, que é a próxima cirurgia que eu vou falar, está um pouco mais em desuso como primeira opção, pelo menos.
Os resultados a longo prazo são um pouco questionáveis, porque essa sutura pode, inclusive, perder um pouco a atenção ao longo do tempo, mas ela tem o seu lugar, o seu papel, principalmente naqueles casos em que a gente tem uma exposição laríngea difícil, a gente prevê que aquela usuária que vai se submeter à cirurgia tem fatores preditores de exposição laríngea difícil, ou naquelas que não podem se submeter a uma anestesia geral por algum motivo, né? Alguma comorbidade que impeça ou que seja mais temerário a pessoa se submeter a uma anestesia geral. Então, a gente pode oferecer essa cirurgia como opção, que tem bons resultados, mas realmente a glotoplastia de Wendler, hoje em dia, é a mais utilizada. Então, vamos falar um pouquinho mais dela. Então, a glotoplastia é mais utilizada justamente porque tem melhores resultados a longo prazo, não deixa cicatrizes aparentes, né? Então, a cirurgia com acesso endoscópico, então a pessoa não fica com a estigmatização de talvez uma cicatriz para uma cirurgia, né? O que muitas vezes pode ser um problema, mas muitas vezes pode não ser. Porém, pelos melhores resultados a longo prazo, a gente consegue ver e identificar como a melhor opção cirúrgica quando a gente fala em harmonização vocal, aprimoramento da voz. Então, os passos da glotoplastia são exposição das pregas vocais, de toda a extensão das pregas vocais, depois a desepitelização, que na verdade a gente deixa essa área mais cruenta, que a gente tira um pedacinho do epitélio dos terços anteriores dessas pregas vocais, justamente para a gente deixar uma área cruenta para fazer a sutura, e depois a sutura dessa área desepitelizada, né? E aí a gente vai gerar o que a gente chama de sinéquia anterior. E essa sinéquia é intencional, porque a gente vai querer justamente diminuir a proporção glótica, né? Diminuir a área vibrátil das pregas vocais, e quando a gente diminui a área vibrátil das pregas vocais, elas vão vibrar numa frequência maior e a gente vai ter mais uma vez o efeito de uma voz mais aguda, né? Então aqui eu vou mostrar um vídeo, né, dos passos da cirurgia. Então, o primeiro passo, a exposição, como já falei. Segundo passo, desepitelização da porção anterior das pregas vocais. Então, aqui pode ser feito tanto com material frio quanto com material quente, né? E quando a gente fala material quente, a gente está falando em laser de CO2, né? Nesse caso dessa cirurgia especificamente, foi feita com material frio, então, uma pinça de Bouchaer, uma tesoura, em que foi feita uma incisão, e aí a exérese, né, de uma fitinha aí do epitélio bem fina, para que essa área fique aberta, cruenta, e possa ser sucedida posteriormente pela sutura, né? Então, aqui é um procedimento extremamente delicado, que a gente precisa ter uma exposição muito boa, a melhor visão possível de toda a extensão das pregas vocais, porque essa desepitelização, ela só pode ser feita até, no máximo, 50% da extensão da parte fonatória das pregas vocais, né? Então, por isso mesmo, a exposição é muito importante. E por isso mesmo, quando a gente percebe que essa exposição não é possível, a gente tem que oferecer um outro tipo de opção cirúrgica para essa usuária. Então, agora, o segundo passo da cirurgia, né, o terceiro passo, no caso, a sutura dessa área desepitelizada. Então, uma vez que a gente desnuda esses terços anteriores aqui das pregas vocais, a gente vai proceder a essa sutura com um fio de preferência absorvível, né? E a quantidade de suturas suficiente para fechar toda essa área que a gente desepitelizou. Então, essa é a parte mais difícil, a curva de aprendizado maior da cirurgia, é essa sutura, porque pensa que a gente está numa distância de mais ou menos 30 centímetros, né, da área cirúrgica, com acesso endoscópico, a gente faz com laringoscópio pela boca, pela cavidade oral. Então, toda essa sutura está acontecendo com a nossa mão a 30 centímetros da região que a gente está operando. Então, realmente, é a parte mais difícil da cirurgia. E no final, é uma opção aplicar cola de fibrina, né, para fixar mais ainda aí essa sutura e essa sinéquia ficar de uma forma que não haja deiscência da sutura, né. Então, o pós-operatório é extremamente importante, os cuidados pós-operatórios são extremamente importantes nessa cirurgia, porque o que menos a gente quer é que essa sutura se desfaça, né? Então, por isso a gente geralmente orienta um repouso vocal muito mais prolongado, de aproximadamente 14 dias. Então, o repouso vocal
absoluto, em que a pessoa não pode falar absolutamente nada por 14 dias, e aí sim depois começar o processo de aprimoramento fonoaudiológico, de fonoterapia, para melhorar aí essa vibração glótica. Então, aqui o aspecto inicial de uma prega vocal do sexo biológico masculino em uma mulher trans, que a gente vê uma prega vocal mais alongada, né? E aqui, com a formação da sineca através da glotoplastia de Wendler, a gente vê que a proporção glótica diminuiu bastante. Então, a área de vibração das pregas vocais é apenas essa daqui. A gente isolou essa porção anterior e, a partir desse resultado, a gente consegue ter um tom de voz mais agudo, né? É uma cirurgia que está sujeita a complicações, né, como todas as outras. Eu quis focar mais nessa porque é a que a gente mais tem oferecido ultimamente para as usuárias. Então, desde deiscência de sutura, que é quando essa sutura se desfaz, né, até formação de fendas, né, quando uma das suturas se desfazem e a outra não, aí forma uma fenda, a qualidade da voz pode ficar um pouco ruim. Formação de granulomas, né, cicatrizes mais hipertróficas, a ponto de até comprometer a respiração. Então, são cirurgias que precisam ser muito bem explicadas e precisa ter muita consciência ali na indicação, e a pessoa que vai submeter essa cirurgia também precisa ser muito esclarecida em relação a todas as possibilidades de resultados e de, talvez, complicações que possam acontecer, né? Para finalizar, eu queria falar um pouco da importância do aprimoramento fonoaudiológico, que a Renata já falou brilhantemente. Eu trouxe aqui uma revisão sistemática, que foram estudados 20 artigos, que estudaram os efeitos da voz de diversas formas de abordagem, né? Tanto cirúrgicas quanto de aprimoramento fonoaudiológico. E a gente vê, em termos de frequência fundamental, que o aumento dessa frequência fundamental, ou seja, a percepção da voz mais aguda, é muito maior, realmente, com a glotoplastia de Wendler, mais ou menos 72 Hz, mas a gente percebe que outros procedimentos cirúrgicos são até inferiores à fonoterapia isolada, né? Então, por exemplo, a vaporização do músculo tireoaritenoide, ou LAVA, aumentou em média 26 a 30 Hz, que é mais ou menos um aumento isolado da fonoterapia, né? Como resultado dessa revisão sistemática. E a melhor opção possível no acompanhamento e aprimoramento da voz e comunicação de uma mulher trans, aqui especificamente de uma mulher trans, é a fonoterapia associada à glotoplastia de Wendler. A gente sabe que a fonoterapia, ela promove a fonoterapia pré e pós-operatória, um maior aumento da frequência fundamental, uma maior estabilidade da voz e um timbre, né, vocal mais feminino ou mais adequado à identidade de gênero de uma mulher trans que deseja essas modificações, né? Independente do procedimento cirúrgico que a gente vai fazer, que a gente vai propor, é extremamente importante a gente aplicar o termo de consentimento cirúrgico, né, que é um documento muito importante que a gente deve entregar antecipadamente, de preferência, para falar dos resultados esperados, dos riscos e complicações que a gente já comentou aqui, da necessidade do aprimoramento fonoaudiológico, da reversibilidade ou irreversibilidade dos procedimentos propostos, presença ou ausência de cicatrizes, em que local essa cicatriz vai ficar, a necessidade dos cuidados pós-operatórios. Então, tudo isso tem que estar nesse termo, né? Então, e na verdade, o termo de consentimento cirúrgico, ele é dado para todo paciente que submeta a qualquer cirurgia. Então, é extremamente importante esse documento. E falando de cuidados da voz em pessoas trans, a gente precisa, só para finalizar, ter em mente que a aceitação da voz, na verdade, é um processo muito complexo, que envolve muito questões de saúde mental, né? A autoavaliação da voz é muito individual, né? E varia muito de pessoa para pessoa. A gente precisa muito considerar as expectativas prévias a qualquer intervenção. Então, quando a gente fala em voz, né, em comunicação, a gente precisa levar em consideração o que a pessoa quer, como ela quer ser vista e o que ela acha de tudo que ela sente em relação à voz e à comunicação dela, o que ela espera, e acompanhar os resultados, né? Acompanhar a percepção dela conforme os resultados vão aparecendo. O alvo terapêutico
é sempre melhorar essa disforia em relação à voz, mas manter a competência comunicativa e a funcionalidade da laringe. Então, assim, a gente precisa equilibrar todos esses aspectos, porque não adianta a gente fazer um procedimento cirúrgico, uma intervenção, que a voz vai ficar aguda, porém, ela vai ter uma sequela X, que pode prejudicar a funcionalidade da laringe. Então, toda a preocupação nas intervenções da voz de comunicação é justamente para melhorar essa disforia, a pessoa ficar satisfeita com a voz, mas manter a competência comunicativa e a função da laringe. E a gente tem que ter muito cuidado com os padrões cisnormativos, os padrões binários. A gente sempre tem que valorizar a diversidade vocal, né? E tentar focar no que a pessoa quer, sem julgamentos, né? Saber que a passabilidade, que é um termo que é muito utilizado, deve ser considerada tanto na percepção pessoal, mas a gente sabe também que existe um componente e uma grande importância da validação externa, né? Então, a gente também precisa equilibrar um pouco isso, porque a autopercepção, às vezes, está um pouco condicionada à validação externa. E essa validação externa, a gente consegue com esses ajustes de acordo com o que a pessoa deseja, né? Quando a gente fala em harmonização vocal ou aprimoramento da voz, a gente sabe que a não identificação com a própria voz tem impactos psicológicos e sociais muito importantes, né? Então, a gente vai falar em intervenções que não se tratam de questões estéticas, né? Se tratam de questões de saúde mental, de autovalorização e de autoidentificação. Então, por isso, a gente precisa oferecer meios de acolhimento, de não julgamento e servir a essa população de forma que a gente não julgue e foque no desejo da pessoa, né? E, mais uma vez, cuidado com os padrões de cisnormativos e binários que a gente tenta muitas vezes aqui combater, mas respeitar, porque às vezes a pessoa que está ali na nossa frente, aquela usuária, ela tem esse padrão e a gente precisa também respeitar e aprimorar e adequar a tudo que ela deseja. Então é isso que eu queria falar. Obrigada. Eu queria pedir desculpa pela minha cachorrinha. Eu não esperava essa reação dela. Foi ótimo. Ai, meu Deus, não sabia o que fazer. Bom, enfim, mas obrigada a todos. Obrigada. Eu vou só parar a gravação para a gente poder conversar, que a gente tem agora uns minutinhos antes de acabar a aula.